pela presença da graça. Só que a graça não é uma obrigação criatural. A graça é um convite à liberdade. Todos nós já fomos aceitos por Deus de antemão, mas nem todos nós aceitamos ser aceitos. Isso depende do exercício da própria liberdade e da própria consciência. Então todo ser humano pode fazer esse exercício existencial, daí a influência heideggeriana sobre Hahnemann. Todo ser humano pode, mesmo de forma irreligiosa, não religiosa, pode responder à graça de Deus que habita o mais íntimo do seu ser, não como obrigação natural, quer dizer, como convite à própria liberdade. Tanto é que nos primeiros números da revista Concílio, do artigo do Karl Rahner, foi sobre o ateísmo, né? Ou seja, os ateus, os homens de boa vontade, como fala o Vaticano II, é uma influência rahneriana bem viva, né? Eles também respondem a seu modo o convite que Deus faz. E com isso abre o campo das religiões. Quando o Rahner fala, todo aquele que segue profundamente a sua consciência e existenciada responde de uma forma ou outra à dinâmica de Deus. Portanto, todas as religiões, a seu modo, são respostas possíveis a esse projeto de Deus. Então ele vai abrir uma dinâmica de valorização das religiões. Só que ele não rompe o inclusivismo, porque ele vai entender que o que provoca a dimensão salvífica das religiões é o toque de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ele é um elemento catalisador da dinâmica salvífica presente nas religiões. Mas aí ele vai cunhar o termo famoso, que é o cristianismo anônimo. Ou seja, você pode responder ao apelo de Deus sem estar vinculado a uma instituição determinada, né, de forma anônima, né, mas o que importa não é a adesão de conteúdo. O que salva não é a adesão teórica ou dogmática. O que salva é a prática. Essa ideia rahneriana que vai entrar de sola na teologia da libertação também, essa imagem de que o que importa fundamentalmente na dinâmica da salvação é o exercício concreto do ser humano na resposta a essa chamada que se dá concretamente na prática concreta. Então, muitas vezes, as pessoas que estão em determinadas tradições religiosas, elas respondem ao chamado de Deus através da ação prática concreta. Então, muitos teólogos, inclusive dominicanos, como Schillebeck, como Congar e outros, vão seguir essa rota rahneriana. Só que, por exemplo, Congar, que é um outro teólogo que eu trabalho no livro, que talvez seja um limite, porque é um teólogo bem interessante, ele vai influenciar muito o Concílio Vaticano II, porque ele vai falar o seguinte: o que salva não são as religiões que salvam. As pessoas religiosas podem se salvar através de caminhos misteriosos que Deus fornece. Mas as religiões, como realidade objetiva, não podem ser chamadas de salvíficas. Ou seja, o concílio, o Congar e o concílio, eles tiveram dificuldade de entender as religiões como caminhos de salvação. Rahner não. Rahner chegou a falar concretamente que não tem sentido você falar que a pessoa se salva, e se essa pessoa está inserida numa realidade objetiva, essa realidade objetiva também pode ser salvífica. Só que é um tema muito delicado, mas quando você pega, por exemplo, o documento do concílio que fala a verdade e graça nas religiões, está lá na Ad Gentes, essa é um termo rahneriano. Apesar dos documentos do Vaticano II, Lumen Gentium 16 e outros, Nostra Aetate, que são bem tipicamente teologia do acabamento, linha Danielu, a gente vai perceber que tem raios rahnerianos que aparecem nos documentos, que são documentos de compromisso, né? Às vezes é uma tendência teológica que fala mais forte, às vezes outra tendência teológica, dependendo do sono dos bispos que vão aprovar o documento, consegue aparecer como essa aparece em Calvário. Bom, isso então é o segundo modelo da teologia inclusivista. O terceiro modelo, que foi começando a complicar, nesse meu livro já comecei a trabalhar isso, o terceiro modelo é o modelo do meu orientador e o modelo do grande dominicano, que é o Claude Jeffrey, que falou aqui ano passado, que está lá filmado, os dominicanos filmaram a Escola Dominicana de Teologia.
E eu tive também muito contato com o Claude Jeffrey ao longo dos meus anos de estudo de teologia. Eles falam o seguinte: a perspectiva raneriana ainda foi tímida com relação à temática da abertura das religiões, porque você tenta colocar o outro pela porta dos fundos da igreja. No fundo, há uma certa dificuldade de entender a dignidade da alteridade, ou seja, o valor do outro está naquilo que ele não é. Quer dizer, o que tem de valor na religião é aquilo que ela aponta do que não tem nela, entende? Então, no fundo, há um problema aí, e que esses teólogos começaram a vislumbrar. Mas só que tanto o Jacques Dupuy como o Claude Jeffrey, eles vão propor o que eles chamam de pluralismo inclusivo, ou seja, uma perspectiva que abre para o pluralismo das religiões, mas que mantém a vinculação constitutiva do mistério de Jesus Cristo. Eles falam, é uma ilusão achar que para você abrir para o diálogo das religiões, você tem que romper com a centralidade crística. Você tem sim que aprofundar a perspectiva trinitária da dimensão de Deus. Então eles propõem uma cristologia pneumatológica, uma cristologia que possibilita a relação de Jesus com Deus e de Jesus com o Espírito, e com isso abre possibilidades concretas para a dinâmica da abertura das religiões. Então isso a gente chama de pluralismo inclusivo. O Claude Jeffrey chega a falar assim: são muito misteriosos os caminhos que levam a Deus. Então, no fundo, eles propõem o que eu chamo e defendo hoje muito fortemente de pluralismo de princípio. Essa terminologia vai estar viva desses teólogos do pluralismo inclusivo, como Schillebeeckx, como nos indianos João Malados, Jacques Dupuy, Claude Jeffrey. O que é pluralismo de princípio? Eu faço a diferença entre pluralismo de fato e pluralismo de princípio. Pluralismo de fato é a diversidade religiosa que está aí, que a gente vai ter que aturar. Para a perspectiva do acabamento, isso é conjuntural, porque todos serão encaminhados para a dinâmica cristã. Eu citava no curso de verão ontem a carta de João Paulo II, que falava assim, né? No ano 2000, todos nos encontraremos nas águas do cristianismo. Já passou 2000 e as águas continuam turvas, né? Então, o pluralismo de princípio significa o quê? A pluralidade religiosa é um valor, é um dom, é uma riqueza. E é uma riqueza que nos escapa. Não temos como controlar a riqueza da pluralidade. Então eles propõem uma defesa da dignidade da diferença, mas mantém a constitutividade crística. No meu livro, eu tentei criar um quarto modelo que eu nem consegui nomear. No livro aqui eu não consigo nomear, eu coloquei, porque eu não sabia como é que seriam esses teólogos, que seriam teólogos que dão ainda um passo um pouco mais avante. Aí eu coloquei aqui outros desdobramentos